Salve, salve! Estamos começando mais um podcast Gente para Negócios. Lembrando sempre que 30 anos de MH Consult, então, são podcasts mais do que especiais, com convidados também muito especiais, gente que sempre traz aqui novidades sobre o mundo corporativo. A MH Consult é uma empresa especializada em treinamento e desenvolvimento de empresas e de pessoas. Então, vamos aqui aos trabalhos apresentando o nosso time. Vou começar hoje por ele, que faz a mágica acontecer, o rei da parafernália aqui, Thiago Santos, que está, né, do outro lado ali do nosso portal, não aparece no vídeo, às vezes ele até invade aqui, mas devidamente apresentado aqui é o cara que faz tudo acontecer. Eu, Rafa Cristofoletti, vocês já estão mais do que habituados e enjoados de mim, e ao meu lado, Rogério Babler. Tudo bem, Rogério? Que também estão enjoados de mim, né, Rafa? Acho que não, vai. Até que a gente é legal, né? Vamos tentando. Né? Maravilha. Bom, hoje, pessoal, a gente vai falar aqui sobre novos modelos de negócio e como é que isso, né, se associa à prática da diversidade hoje. Temos uma convidada aqui que é uma parceira da MH Consult. Antes de apresentar, eu sempre peço para o Rogério fazer essa abertura para que ele conte um pouquinho para a gente, né, sobre esses convidados especiais que têm essa relação com a consultoria, né, com a MH ao longo dessa nossa jornada de 30 anos. É isso mesmo. Com o carinho que a gente recebe a nossa amiga Cecília. A Cecília foi um caso atípico, porque geralmente a gente conhece as pessoas na relação principalmente cliente e consultoria. A Cecília veio fazer um trabalho para a MH Consult. A gente estava revisando um posicionamento da MH. A primeira vez foi a segunda, nós já fizemos isso 3 vezes. E foi em 2014. E a gente trouxe a Cecília, ela tinha acabado de sair de um assignment no mundo corporativo, topou uma jornada com um amigo dela e veio fazer um trabalho de fazer a gente repensar no nosso posicionamento. E assim nos conhecemos, depois trabalhamos juntos em outros clientes. Depois a Cecília virou cliente também de diversos outros clientes. E assim que a gente está junto desde 2014. Então, devidamente aqui feita a abertura, seja muito bem-vinda a Cecília Pinaffi, que é executiva de recursos humanos. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Não precisa nem falar que minha relação com a MH é uma relação de amor, né, gente? Porque trabalhar para a MH e trabalhar com a MH é uma baita experiência, sem precedentes, né? Então, estou muito feliz de estar aqui e de ter esses quase 10 anos de relacionamento, que com certeza têm sido incríveis. Bom, eu agradeço demais, Rafa, antes de você fazer a introdução, e a Cecília vai trazer um assunto aqui que eu tenho curtido muito, seguido a Cecília, depois o Rafa vai fazer as devidas apresentações, inclusive conexões da Cecília com os links na rede social dela. O tema é muito importante, porque eu acho que a gente ainda conversa de uma maneira superficial sobre o assunto. Exato. Então nós trouxemos a Cecília aqui para provocar. Talvez você não concorde com algumas coisas, mas o importante é a reflexão que a Cecília vai ajudar a gente a fazer. E a gente estava até aqui nos bastidores dizendo, nós mesmos aqui, atuando nesse cenário, como é difícil, por vezes, lidar com isso pelos hábitos que a gente tem. Viés, né, que você colocou. Também, né? Pode ser ou não, né? Então, é sobre isso que falaremos aqui, né? Certo, Rafa? Exatamente, né? A gente sempre, quando tem esse tema diversidade, acho que é uma palavra da modinha, né? As pessoas tratam isso como se fosse, né, algo que tem que ter só para a gente estar na moda. Não, é muito mais profundo, o tema é muito sério, né? E quando a gente associa esses novos modelos de negócio, né, a mudança que o mundo vem proporcionando nas formas de se fazer trabalho, de se relacionar, a gente vai conectar esses pontos aqui. Eu tenho certeza que a Cecília vai trazer para a gente muita informação. Mas antes da gente chegar aqui na nossa parte mais né, do tema prático em si, fala um pouquinho sobre você, né? A gente sempre gosta de conhecer os nossos entrevistados, tirando a parte profissional, né? Tirando ali o CNPJ de lado, falando mais sobre a parte humana. Quem é a Cecília na própria visão dela? Legal, muito bom. É como você falou, né? Na parte profissional, vocês podem ler o LinkedIn, que está tudo ali. Exato. Né? Mas eu acho que é super bacana contar a jornada e contar um pouco de quem eu sou, porque quem eu sou, quem eu venho sendo nesses 51 anos, que é a minha idade, com muito orgulho, vem muito de quem eu venho sendo na minha infância, na minha adolescência, na minha vida adulta. E eu gosto de começar essa conversa contando um pouco, principalmente falando sobre diversidade, né, e a minha jornada com esse tema, falando um pouco do meu pai, o seu Pinaffi. Né? O meu pai, como, né, todos, ou a maioria dos homens, anos e anos, gerações anteriores, sempre quis ter um filho homem. Né? E ele teve 3 mulheres.
Olha só. E aí ele falou, tá bom, 3 mulheres, não tem problema. O que eu posso fazer em relação a isso, né? E aí ele, de forma muito genuína, começou a mostrar pra gente. Ele trabalhou 37 anos na GM, então ele entendia tudo de carro, né? Ele veio da área técnica, depois foi para a área de vendas e ele entendia tudo de carro. E ele falou, quem quer, né? Perguntou para nós 3, né? Quem quer conhecer um pouco de carro, conhecer um pouco de ferramenta, mecânica, etc. E aí, eu muito curiosa, né, final de semana, ele abriu o capô e eu começava a entender o que era esse universo automotivo, né? E foi muito bacana porque a gente foi desconstruindo alguns padrões que tem até hoje, né, de carro é coisa de menino, boneca é coisa de menina, e isso já me abriu perspectivas para falar com muita tranquilidade desse tema de diversidade, porque se vocês forem ver, né, para quem não está me vendo, eu sou uma pessoa branca, hétero, classe média, que estudou em escola particular. Então, o que eu tenho de lugar de fala para falar sobre diversidade, né? E eu acho que contar um pouco da minha história e da minha infância me ajuda muito a entender o quanto é importante a gente abrir a nossa mente para temas que são temas fora dos clichês, né? Então, gosto muito de começar essa história de diversidade contando um pouco da minha infância. Aí eu tive, né, contando um pouco da vida profissional e associando a isso a vida pessoal, eu tive o privilégio, eu gosto muito de usar essa palavra, porque de fato eu fui privilegiada, né, de ir várias vezes para a Califórnia, e foi lá que eu comecei a entrar mais nesse mundo de viés inconsciente. Depois eu fui para a Suécia, e tem um motivo muito especial de contar essa história da Suécia. Minha irmã morou lá durante alguns anos e a gente pode falar um pouco sobre isso. E aí eu, ao longo da minha jornada, fui trazendo isso para as conversas corporativas e trazendo um pouco da minha vida pessoal. Então, fui pedalar, que é um esporte ainda muito masculino. Então, sempre esse desafio de quebrar esses conceitos de coisas de mulher e coisas de homem, cruzando as minhas histórias de vida e a minha história corporativa. Olha, muito interessante, né? A gente vê que tem por trás disso toda uma história, uma tentativa aí de se colocar, né? De ter o teu lugar no mundo ali. Você falou sobre a questão corporativa, né? Essa tua história também passa por esses desafios no dia a dia do trabalho também, de tentar estar o tempo todo, né? Se colocando no lugar que ele é de direito, inclusive, né? Das mulheres de uma forma geral. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho eu poderia ficar aqui a tarde inteira contando de casos que aconteceram comigo e casos que eu ouvi mulheres passarem, né? Só pelo fato de ser mulher. Então, por exemplo, chegar numa sala de treinamento, e para quem não está me vendo, eu sou pequenininha, né? E o diretor da empresa, quando foi me apresentar, bateu na minha cabeça e falou: que bonitinha essa bonequinha, veio dar treinamento pra gente, né? E eu tive, óbvio, que virar uma leoa e mostrar que a questão não é o meu tamanho, não é o fato de eu ser mulher, não é o fato de eu ser uma bonequinha, é o conteúdo que eu tô trazendo ali, né? E assim, N outras, né? Ouvi a vida inteira, eu não tenho filhos, né? Você não vai ter filho, mas uma mulher só pode ser uma mulher completa se ela tiver filhos. Então, as pessoas trazem muito isso, né? Ainda trazem, a gente tem tido muita evolução nesse tema, mas a gente tem ouvido ainda muitas coisas que deixam a gente de cabelo em pé. E como é que você está trabalhando isso hoje em dia, né? Como é que está a tua vida hoje em dia? Você teve toda uma história profissional, mas o que você está fazendo? Porque eu vejo que, inclusive, nas redes sociais você é super ativa ali, tem muitas pessoas, inclusive muito legal que nós tivemos ali participantes conosco no Neuro, né? Através do sorteio que nós fizemos em parceria, que foi muito bacana também. Não, e esse é um detalhe que eu acho importante a Cecília relatar, que ela fez uma provocação na rede dela. Sim. Falou: no Dia das Mulheres, pare de ficar dando flores e bombons isso, para as mulheres. Isso. Dê conhecimento. Dê né? conhecimento. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Por exemplo, é literal, é uma legítima dúvida. Eu vejo até hoje, eu levar flores para minha mulher, ela ficar grata. Né? Eu quero que você fale um pouco sobre isso, porque às vezes as pessoas ficam: ih, lá vem aqui uma xiita, defensora, uma feminista, vai quebrar tudo, vem com a bandeira. Fala um pouquinho sobre isso. Por que você fez essa abordagem? Claro, né? Claro. Eu acho que primeiro, né, eu acho que tem vários pontos para a gente trazer aqui em relação a isso. Primeiro, meu questionamento é: por que a gente dá flores no Dia das Mulheres e não dá presente para as pessoas negras e pretas no Dia da Consciência Negra? Por que a gente se prende a alguns estereótipos que são, entre aspas, fofos,
né? E só nesses estereótipos, né? O que está por trás disso nas empresas? Porque se a gente fosse seguir a mesma linha, a gente teria que dar presente para todo mundo em todas as datas que estão no calendário de diversidade. Uhum. São muitos, né? Que são muitos. Que são muitos. A gente precisa ter esses marcadores que são importantes para a gente lembrar que não só na data, mas no ano inteiro a gente precisa lutar para ter esse assunto na pauta estratégica da empresa. Então essa é uma primeira provocação. A segunda provocação que eu faço é dar flor, dar bombom, dar um presentinho clichê, um kit de manicure, vai mudar o cenário das mulheres na empresa que elas estão? Ou na sociedade que elas estão, no ecossistema que elas estão? Né? Porque o presente por si só, ele marca o dia, né? Mas ele não muda o cenário corporativo que a gente tem, que ainda é muito cheio de preconceito, é muito cheio de barreiras. E aí eu não estou falando de exclusividade só de homens, eu estou falando de homens e mulheres que trazem isso, né? A gente pode até falar um pouco sobre viés inconsciente, mas que trazem isso e às vezes nem percebem que estão tendo essas atitudes de discriminação. Uhum. São coisas diferentes. No caso do Rogério, é um ponto de vista muito mais de ordem pessoal, né? A minha esposa, por exemplo, é uma executiva, super sucesso, é uma pessoa assim incrível. E ela tem tantos afazeres, tantas coisas, que se eu chegar com concurso para ela, capaz dela ficar doida comigo. Poxa, mais estudo, mais curso. Então uma flor, uma delicadeza para ela cairia bem. Agora, isso é uma coisa, pelo que eu estou entendendo. Agora, a gente trazer isso para dentro do mercado e simbolizar essa relação da mulher no mercado com flores, bombons, né? Isso é um estereótipo. É isso que a gente precisa combater, é isso que a gente precisa evoluir? A questão é não parar por aí. A questão é não achar que dar um bombom, que dar uma flor vai encerrar a conversa de diversidade, vai encerrar o papel da mulher nas empresas. Em casa tudo bem, né? Em casa tudo bem. Então tá bom. Rogério, tá tranquilo. Depende do que você fez, né? Porque você pode estar pagando uma dívida aí que vai colocar a situação em saia justa. Mas a questão é sair do clichê e aprofundar essa conversa, né? Não parar a conversa por aí. Bom, a gente fala muito também, né, sobre essa coisa da palavra modinha, né? Até brinquei aqui no começo, tal, né? Diversidade é uma coisa que está em pauta em tudo quanto é roda de conversa de empresa. Precisamos ser diversos, precisamos praticar a diversidade. Você sente que as empresas elas forçam um pouco a barra com isso para serem politicamente corretas, né? Mesmo forçando, esse talvez seja um bom caminho para se iniciar um processo de maior inclusão. Qual que é a melhor forma de você introjetar, de você trazer para a cultura da empresa essa diversidade? Uhum. Acho que você usou um termo interessante, né, Rafa? Politicamente corretas, né? Eu acho que a gente pode trocar o politicamente corretas por estrategicamente viáveis. Tá. Porque a gente não consegue mais falar de uma empresa que não traga diversidade no seu time, porque a gente sabe, né, de N benefícios que tem essa conversa de diversidade nas empresas e que impacta diretamente a empresa, a sociedade e as gerações futuras, porque a gente quer que as empresas sejam perenes, né? E o que a gente está fazendo agora para impactar as gerações futuras? Então, essa conversa, mais do que politicamente correta, tem que estar na pauta estratégica da empresa, porque se ela não tiver, a empresa não vai sobreviver. Né? Porque a diversidade ela traz, além do impacto social, além do impacto nas gerações futuras, a gente sabe que traz mais criatividade, traz mais inovação, traz mais agilidade. Então, os benefícios para o negócio são absolutamente mensuráveis. Né? Então, a gente tem que ter um olhar amplo e estratégico para esse assunto. Por isso que eu combato que a gente não pare essa conversa no bombom, no batom e na florzinha. Ô Cecília, e na verdade, quando a gente fala empresa, vamos tentar aprofundar um pouquinho. Somos todos nós, né? Porque a Cecília, pessoal, ela tem um marco também, na carreira dela. Ela contratou uma pessoa trans numa das empresas que ela estava, foi a primeira pessoa trans a ser contratada. Eu vou pegar o gancho que outra vez eu estava conversando com um executivo que também contratou uma pessoa trans para o ambiente de trabalho e ele disse que a pessoa chegou lá e as pessoas vieram e falaram assim, mas peraí, qual banheiro que ela vai usar?
Aí o executivo falou, o banheiro que ela se sentir mais confortável. E aí as mulheres começaram a reclamar. Mas eu não estou me sentindo confortável com essa pessoa usando o banheiro. Uhum. Aí ele conversou com a pessoa e falou, não tem problema, eu vou pro banheiro masculino então. Aí os homens começaram a reclamar. Ou seja, a gente fica falando da empresa, que a empresa precisa fazer, mas as pessoas que estão dentro da empresa, elas querem que a empresa faça, desde que você não mexa comigo. Uhum. Eu quero mudança, mas não quero mudar. Você vê isso acontecendo? Sem dúvida, sem dúvida. E eu vou pegar o gancho desse exemplo que você deu, né? Primeira conversa é a conversa do banheiro, né? Quando a gente traz uma pessoa trans, ou quando a gente quer trazer uma pessoa trans, a primeira questão é do banheiro. E é tão louco isso que quando essa conversa veio, eu tive que parar e falar, gente, mas aqui a gente tem banheiro unissex. Né? Então, assim, não precisa ter essa conversa. A conversa estava havendo? Estava havendo numa situação que já estava resolvida. E tem outra questão. Quando a gente vai, por exemplo, numa balada, num bar, etc., muitas vezes os banheiros eles são unissex e tem homens e mulheres circulando no mesmo banheiro. Então, por que isso incomoda tanto as pessoas? Né? Por que a gente traz para o mundo corporativo conversas de situações que a gente já resolveu no nosso mundo pessoal? Né? Por que a gente amplifica isso? Porque a gente está numa comunidade, quando a gente está no mundo corporativo, que é um ambiente artificial. Uhum. Né? E aí a gente pode fazer conexão com o mundo pós-pandemia. Né? Quando a gente foi para o escritório, foi para casa depois da pandemia, a gente saiu desse mundo artificial, que é tudo perfeito, né? Mesa, cadeira ergonômica, banda larga que funciona, ar-condicionado maravilhoso, e começou a entrar na casa das pessoas. E isso exige da gente um olhar muito mais profundo para as relações humanas. Né? Então, as pessoas tendem a repetir modelos pré-pandemia, onde a gente tinha um ambiente artificial, e aí a gente tinha discursos como esse, da pessoa trans, que banheiro que ela vai usar, e quando a gente foi para casa, a gente continuou repetindo os mesmos discursos, só que ir para casa exigiu para a gente aprofundar as relações, e quem não sacou isso vai continuar repetindo esses modelos e não vai sair do lugar. Eu me lembro muito de uma conversa que eu tive com o Rogério, inclusive, né? Porque nós discutimos aqui no comecinho a questão das mulheres, né? O quanto nós tivemos aqui avanços, ainda tem muita coisa por se fazer, mas quantos avanços nós tivemos agora no caso, né, da pessoa trans. Dentro de uma empresa, conseguir subir, conseguir se desenvolver na carreira. Eu imagino que deve ter muita barreira ainda. E eu me lembro dessa conversa com o Rogério, né, de que, pelo menos... eu já tive empresas que passei, né, que nós tínhamos o lugar para a pessoa, né, para se praticar a diversidade, mas assim, o lugar era aquele lugar, aquele, sem desmerecer qualquer tipo de função, mas olha, o teu lugar é só para fazer essa função, daqui você não sai. Mas eu, né, estou praticando a diversidade. Exato. Isso existe? É assim que em muitas empresas ainda acontece nessas relações? Existe. Eu gosto de trazer dados, né? Uhum. Por exemplo, nos Estados Unidos, a força de trabalho, e aqui no Brasil é muito parecido, tá? Por isso que eu trago os dados dos Estados Unidos. 47% da força de trabalho é masculina, 47% da força de trabalho é feminina, 53% masculina. Porém, 72% dos homens ocupam cargos de liderança. Uhum. Cadê as mulheres nos cargos de liderança? Né? E quando a gente faz esse olhar para o Brasil, a gente vê um cenário muito parecido. Né? A gente tem no Brasil um equilíbrio muito grande de força de trabalho entre homens e mulheres. Né? Mas são os homens que ocupam, em sua grande maioria, as posições de liderança nas empresas. Por que isso acontece? Né? Se a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo hoje, na velocidade que a gente está fazendo, a gente vai demorar 132 anos, ou seja, gerações e gerações. As 2 gerações aí, ou mais até. E mais, muito mais. Se o ser humano tem ali 35 anos. Para a gente conseguir chegar num lugar legal de equidade. 4 gerações de trabalho. Né? Então a gente precisa acelerar essa conversa, a gente precisa aprofundar essa conversa, porque senão a gente não vai sair do lugar. E isso a gente falando só sobre essa diferença entre homens e mulheres. Acho que se você afunilar e pegar, né, diversas situações que envolvem a diversidade também, acho que
essa equidade fica ainda mais distante, né? Ainda mais distante, porque a gente ainda tem poucas pessoas negras em cargos de liderança, a gente ainda tem poucas pessoas, essa questão de deficiência física, né? Ainda está sendo endereçada para cumprir cotas, né? E essa conversa de cotas também é bem interessante. Se a gente tiver um tempinho, a gente vai falar sobre isso. Sim, com certeza. Vamos falar já. O que você acha sobre essa questão de cotas? Boa. Não dá para falar sobre cota sem falar de ponto de partida, sem falar de privilégio. Né? Tem um exercício muito bacana que normalmente quando eu falo em palestras e falo para empresas sobre esse tema, que é a roda do privilégio. Né? E aí nesse exercício a gente vai se analisando e entendendo qual que é o nosso ponto de partida. E quando a gente coloca isso em perspectiva, a gente entende que nosso ponto de partida, muitas vezes, é muito lá na frente do que muita gente que veio de outras condições socioeconômicas. Né? Então, quando a gente fala de cotas, não dá para falar de cotas sem falar dessa questão de privilégio, sem falar dessa questão de ponto de partida. Porque nós estamos falando de equidade, não de igualdade. Exatamente. Né? E aí o pessoal fala, né? Aqui todo mundo tem a mesma oportunidade. Só que se a gente der a mesma oportunidade para todo mundo, a gente não está prestigiando as pessoas que vêm de um ponto de partida muito anterior. Né? Então a gente precisa olhar no pano de fundo da conversa de cotas, precisa olhar para a questão de privilégio. Tem até um videozinho na internet, né? Você se lembra daqueles que eles colocam as pessoas enfileiradas para fazer uma corrida, e eles começam a colocar situações, quem é tal, tem determinada característica, dá um passo adiante. E aí as pessoas lá, muito legal esse vídeo. E na hora de começar a dar o start para a corrida, tem pessoas que estão lá atrás. Exatamente. E outras que estão lá à frente, né? Exatamente. Agora, será que a grande questão está no social propriamente dito? O grande preconceito é na distinção social? Eu acho que tem... Se tivesse um negro, rico, homossexual, bem posicionado, conhecido na sociedade, as portas abririam para ele. Né? Vamos pegar casos do Pelé, Michael Jordan, quem não quer ir jantar com Michael Jordan, né? Agora, se é um cara desconhecido, está lá na periferia, que foi abandonado de uma maneira ampla, né? Que não teve as sortes que a sociedade pôde promover para ele está à deriva. Esse é o grande problema, na verdade? Você falou de casos, todos esses casos que você falou são exceções. Né? Porque a gente, quando olha para os dados, quando a gente olha para o censo, quando a gente olha para as estatísticas, a gente vê que o mundo ainda é branco, hétero, cis, masculino. O mundo é bem preconceituoso. Eu gosto muito de esportes, né? O que a gente tem visto de casos, né, de racismo e tantas outras coisas no esporte, em países, inclusive, que são muito mais desenvolvidos que o Brasil, né? Por isso que quando o Rogério fala sobre questões sociais, eu fico aqui me imaginando, será que é social a questão? Eu não sei, porque tem tanto lugar aí com desenvolvimento bacana, com pessoas extremamente preconceituosas também, né? Então, você acha que não é social, Cecília? Eu acho que também é social, porque quando a gente fala da questão social, não dá para não falar de políticas públicas, não dá para falar de o que a gente está fazendo na iniciativa privada para alavancar comunidades subrepresentadas, né? Então, quais são essas iniciativas que a gente está fazendo para incluir essas pessoas e fazer, que eu acho que aqui que é a grande virada, né? Fazer com que essas pessoas se sintam pertencentes e parte daquele ecossistema. Porque eu vejo muitas empresas se orgulhando do número e acabando a conversa por aí. Né? Essas pessoas estão se sentindo pertencentes àquele ecossistema. Então, respondendo a tua pergunta, Rogério, eu acho que tem sim uma questão social, né? Mas a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos e entender o que a gente traz, independente do nosso ponto de partida, de vieses. Porque o viés todo mundo tem, viés inconsciente todo mundo tem. A questão é como é que a gente traz isso para a consciência e lida com isso. Eu tive já N confrontos em redes sociais, né, de
pessoas destilando ódio, aquelas coisas todas que a gente tem visto bastante nesses últimos tempos, com aquele discurso de que, olha, antigamente o mundo não tinha tanto mimimi como tem hoje. Tudo é muita frescura, tudo é isso, é tudo aquilo. Eu olho para aquilo e falo, caramba, que bom que a gente está no meio dessa discussão toda, porque me parece que o mundo começa a acordar para conseguir ser um pouquinho melhor, né? Nós temos N casos, os humoristas também sempre levantam uma polêmica ou outra que pode ser piada, que não pode ser piada, mas antigamente a gente brincava, a gente xingava gordo, a gente xingava assim, tá, mas aquilo machucava do mesmo jeito. A diferença é que a pessoa não tinha, né, como gritar, né, porque aquilo ali não seria dado ouvido. Hoje não. Eu vejo assim que a gente está num processo em que a discussão, mesmo que inicial, é um processo de um caminho, de um início de uma evolução, e que bom, né, que de alguma forma a gente tem isso associado a novas gerações que me parecem que estão chegando também no mercado de trabalho um pouco mais abertas ao diferente. Essa minha visão de mundo, eu estou viajando demais? É engraçado você falar isso na semana que a gente vê um vídeo de 3 universitárias falando sobre a questão do etarismo. Sobre a questão do etarismo, exatamente. Mas eu participei de algumas discussões, né, nos grupos de WhatsApp que eu participo, questionando muitas pessoas que estavam falando, que idiotas, essas meninas, isso e aquilo. O que essas meninas têm ouvido na casa delas? Sim. Como essas mães, esses pais têm trazido essa questão? Porque eu lembro que quando eu era criança e o meu pai falava, eu tenho 40 anos, eu me acho velho, ele estava se colocando numa posição de preconceito com ele mesmo em relação ao etarismo dele. A gente sabe que, né, 40 anos não é velho, e a questão não é ser velho, a questão não é a idade, a questão é o que você faz em relação à tua saúde física e mental. Né? Mas o meu ponto aqui o que essas meninas estão ouvindo em casa? Né? Como que a gente está criando os nossos filhos? O que a gente está multiplicando nas redes sociais? Né? Porque hoje não é que a gente tem mais mimimi, não é que a gente tem mais gente falando sobre isso, a gente tem mais canal para falar sobre isso. Para poder... Exatamente, porque essa questão de preconceito, pessoas que sofrem preconceito e pessoas que são ativas para gerar o preconceito sempre existiu. A questão é que hoje a gente tem mais canal para falar isso. E de novo, né? Será que a gente não está reproduzindo modelos que a gente tinha lá atrás e que não fazem mais sentido na sociedade que a gente vive hoje? Então, por exemplo, né, voltando no exemplo do WhatsApp, né, eu vi muitos pais falando, mas quando eu era criança, eu levava um tapa na cara e parava a conversa na hora. Só que na tua época de criança, não tinha rede social, não tinha internet, não tinha o Google, não tinha os recursos que a gente tem hoje para sofisticar a conversa que a gente tem que ter com os nossos filhos. E aí as pessoas reproduzem modelos na vida pessoal e na vida profissional num mundo que já não existe mais. Você não acredita, então, que essas novas gerações estão mais abertas ao novo? As gerações estão, sem dúvida nenhuma, mais abertas para o novo, porque essas pessoas estão tendo contato com essa nova realidade em situações paralelas às situações familiares, por exemplo. Tá? O meu ponto a influência que a comunidade, a família, a escola tem na formação dos vieses, na formação dos valores, e o quanto isso está reproduzindo modelos antigos numa sociedade que já não existe mais. E aí vamos para um outro ponto que é o da comunicação, né? Qual que é a tua visão sobre o famoso, vou usar a expressão mais utilizada que gera polêmica para ambos os lados, TODES, por exemplo. O que você acha a respeito de lidar com a comunicação com o idioma dessa forma? Sim. Tem bastante coisa para falar sobre isso aqui. Primeiro, né, a linguagem inclusiva nem sempre é tão inclusiva, porque a gente sabe que, por exemplo, usar arroba, usar X não é inclusivo para as pessoas que têm questões auditivas ou questões visuais. Né? Então, questiona-se aqui o uso de alguns símbolos para usar a linguagem inclusiva. Né? Assim como a sociedade
a questão linguística também evolui. A gente ainda não está no ponto de fazer a revisão gramatical, mas com a evolução da sociedade, a gente tem a evolução da questão linguística. Né? Então, a gente muito provavelmente vai caminhar para um processo de revisão da língua portuguesa em que esses termos sejam incluídos. Hoje eles não são. Né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pensar e dar trabalho, né? Mas a gente precisa fazer esse exercício. Pensar se o que a gente está escrevendo, se o que a gente está reproduzindo de fala, de fato é inclusivo ou não. Né? Porque a gente fala muito, por exemplo, no mundo corporativo, os líderes, né? Como se a gente só tivessem homens em papéis de liderança. Inclusive no começo do podcast, eu sou obrigado aqui a contar bastidores, né? O Thiago falou, gravando, eu falei, seja muito bem-vindo, deu até aquela travada. Eu, poxa vida, já está falando aqui sobre diversidade e eu me senti completamente inseguro como me colocar. Claro que sei que colocar, sejam muito bem-vindos, isso contempla, de acordo com a língua portuguesa, o masculino e o feminino. Mas me deu um Windows bugado aqui. Falei, não, vamos mudar isso aqui e vamos fazer diferente. Vou dar alguns exemplos de como a gente pode mudar isso. Dá trabalho, a gente precisa fazer o exercício, mas ao invés de sejam muito bem-vindos, nós damos nossas boas-vindas a todas as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast. Ótimo. Né? Os líderes da empresa, as pessoas que estão sentadas nas posições de liderança. A liderança, no caso. A liderança. Né? A gente não está matando a língua portuguesa, a gente só está trazendo elementos para tornar a linguagem mais neutra, enquanto a gente não tem a revisão gramatical. Dá trabalho? Dá um baita trabalho, mas dá para fazer. Treino, né? É dia a dia, é costume, mas é interessante já começar a pensar em ferramentas e situações para poder se colocar, né? Independentemente de uma reforma ou não. Curioso isso, né, Rogério? Eu acho que realmente é um trabalho de formiguinha. E eu presto atenção numa questão, pelo menos foi o que eu aprendi dentro da minha família, que é a questão de valores. Se você legitimamente é inclusivo, você pode até escorregar no idioma ou numa abordagem que fez, mas a pessoa sabe que você é preocupado com o outro. Então, e isso está dentro dos valores nossos da MH, inclusive. Os nossos valores ficam na entrada da empresa. A gente sempre fala assim, você pode até não saber tecnicamente de um assunto X, mas se você se conectar com os valores, bora, cai para dentro que a gente vai aprender a fazer juntos. Então, você quando entrou aqui, Rafa, essa conversa nós tivemos, Sim, né? Foi. E você foi ocupando o seu espaço, assim como as pessoas que se conectam conosco. Então, eu ainda... Você pode me corrigir, Cecília, fica muito à vontade. Eu ainda acho que realmente a base para mudar tudo isso está dentro dos valores da sociedade, das famílias, isso na escola, nas igrejas, nas empresas, no futebol, nos bares, enfim, em todos os ambientes. Quando você presta atenção no outro e você está legitimamente atento a outra pessoa, a pessoa vai perceber. E eu acho que isso é o que mais importa. Pelo menos é assim que eu tenho agido, e eu me julgo e recebo feedback que eu sou uma pessoa inclusiva, que eu sou uma pessoa que busca a diversidade não só no ambiente de trabalho, mas nas minhas relações pessoais, né? Eu tenho dentro da minha família vários casos que se conectam com esse assunto que a gente está falando e tem um super carinho, um super respeito, né? Então eu acho que a gente precisa voltar um passo com a sociedade no geral, para de ficar olhando para si, vamos olhar para o outro. O que o outro está precisando? O que o outro está clamando lá? Fala, por favor, me veja, preste atenção em mim, né? Porque senão a gente fica preso em questões mais superficiais. É a vaga ou não é? É a cota ou não é? É o idioma ou não é? E eu acho que tudo isso realmente é muito importante. E eu escorrego muito nisso. A gente estava falando antes de iniciar o podcast, e eu escorrego muito nesse sentido. Mas o que eu não aceito em mim próprio escorregar é realmente a atenção para o com o outro. Posso dar um contraponto nisso? É isso que eu quero. Sem dúvida nenhuma, tudo que você falou é super importante, né, Rogério? Mas eu acho que a gente tem que fazer um exercício de autoconhecimento, né? Porque a gente tem que entender quais são os nossos vieses e como a gente vai lidar com isso.
né? Sem esse exercício de autoconhecimento, quando a gente simplesmente olha para o outro, a gente está fazendo um trabalho de caridade. Tá. E o trabalho de caridade não vai mudar o mundo. Ele vai ajudar pontualmente aquelas pessoas, mas se a gente não entende como a gente muda internamente, né? E você trouxe várias vezes na tua fala essa percepção que você tem de você e o que você precisa mudar, porque, gente, viés inconsciente todo mundo tem. Eu tenho um monte. Sim. Todo mundo tem. Né? Mas a questão é como a gente olha para dentro, reconhece isso e trabalha para mudar. Porque se a gente não mudar a gente primeiro, a gente não vai conseguir mudar o nosso entorno. Talvez assim o ápice desse sentimento com relação a outros seja a gente atingir um nível de que aquilo está dentro de uma situação de normalidade. Seria isso? Porque quando a gente coloca, olha, estou ali com aquela condescendência, aquela compaixão com o diferente. Não, isso não seria esse o caminho. A gente evoluir como ser humano ao ponto de que o outro, para a gente, seja algo normal. Isso é equidade. É a gente evoluir como humanidade a ponto da gente conseguir que a gente tenha equidade nesses marcadores sociais. Sem excesso, nem para menos nem para mais, simplesmente... Mas eu gosto muito da figura de linguagem do pêndulo, porque a humanidade, se a gente for ver todos esses movimentos, esses grandes movimentos de mudança que a gente teve da humanidade, a gente saiu de um ponto, teve que ir para o outro, que é totalmente radical e oposto, para conseguir chegar no equilíbrio. E a gente está nesse momento, nesse movimento. A gente saiu de um momento em que a gente não falava disso, colocava tudo isso para baixo do tapete, e a gente está falando muito sobre isso. Né? Eu quero crer que a gente vai chegar num momento de evolução da sociedade em que a gente vai ter o equilíbrio dessa conversa. E essa conversa vai fluir de forma muito natural. Mas nesse momento a gente precisa insistir nessa conversa para que a gente entenda o que a gente precisa fazer hoje. Eu falei normalidade, mas você trouxe uma palavra ainda melhor, naturalidade. Melhor do que normalidade, né? Sim. Eu queria muito que a gente não precisasse mais falar sobre isso. Mas para isso acontecer ainda, a gente tem muita conversa. Bom, estamos chegando ao final do podcast. Não, mas você não vai deixar. Eu não vou deixar, porque esse é um assunto que realmente ele precisa ser explorado, né? Vamos falar um pouquinho das pessoas que, porventura, nesses ambientes que nós mencionamos, se sintam excluídas. O que você entende que é o papel dessas pessoas? Porque... vamos de novo olhar por pêndulo. Uma coisa é ficar preso dentro de uma ostra, meu Deus, estou sendo prejudicado, eu sou uma vítima do sistema. A outra coisa é levantar uma bandeira e sair quebrando tudo, que é absurdo, e assim por diante. Né? Então, eu vou usar até a expressão do pêndulo que você trouxe. O que você poderia aconselhar essas pessoas que, seja qualquer natureza, se sentam excluídas em determinado contexto? O que você sugere para elas? Ótima pergunta. Eu acho que quando a gente sai da posição de vítima e começa a assumir a posição de protagonista, a gente começa a mudar o cenário que a gente tem. Né? Só que a gente não pode esquecer que nós que fazemos parte de comunidades subrepresentadas na empresa, e eu me coloco, o meu lugar de fala é ser mulher. Né? Então é onde eu posso falar com tranquilidade. A gente precisa tomar muito cuidado para não criar inimigos, mas criar aliados. Né? Qual que é a reação natural do ser humano quando vê algo que ameaça? É repelir, é fugir, é combater. Né? Então a gente precisa, além de toda a carga emocional e social que tem de fazer parte de uma comunidade subrepresentada, tem que ajustar a forma como a gente reage a essas situações, para ao invés de repelir, trazer aliados e aliadas para a conversa. Né? Então também tem muito de como a gente se posiciona em relação a isso, né? Com leveza, com propriedade, com informação, com dado, com repertório,
né? Mas também com muita sensibilidade de quem está lá do outro lado também está vindo de um movimento inconsciente e a gente precisa ajudar essas pessoas a repensarem a forma como elas trazem aquela bagagem para aquele ecossistema que elas fazem parte. Eu não vou nem me arriscar a terminar o podcast, não. Eu sou o cara chato do tempo. Eu costumo falar que essa é a minha Muito bem, mas aqui. pergunte para ela sobre as fontes, então. As fontes dela? As Tá fontes. Bom. Tô autorizado. Ti, tá tranquilo. Ele começa a pegar no pé da gente também daqui a pouquinho. Bom, a gente sempre, né, pede aqui para os nossos convidados que tragam fontes para que as pessoas que queiram conhecer mais sobre o assunto, né, ou enfim, não precisa nem ser necessariamente sobre esse assunto, mas que queiram crescer como pessoas ou como profissionais. O que você pode indicar para essas pessoas? Pode ser literatura, filme, livro, série, o que quiser. Já indicaram até história em quadrinhos aqui nos podcasts. Boa. Tem muita informação acessível, né? A gente pode... Tem N filmes que falam sobre todo esse tema de diversidade, empoderamento feminino, e aí com todos os marcadores sociais de diversidade, né? Tem filmes lindos que a gente poderia passar tarde aqui trazendo, né? Fazendo uma curadoria. Então, assim, tem muita informação. O TED também tem muita gente boa falando sobre isso, muita gente boa falando sobre isso. Tem muita gente pesquisando sobre isso. Eu gosto muito de uma autora que tem N pesquisas, e ela vem há anos pesquisando a posição da mulher no mercado de trabalho, a Marianne Siegert. Ela lançou um livro, e esse livro foi traduzido em português. Não me pergunta o nome, que eu estava com medo de você perguntar. Eu não guardei o nome, eu guardei o nome dela, e eu estou lendo. É um livro maravilhoso, Marianne Siegert. Esse livro já existe em português. Eu prometo que eu passo para vocês o nome, para vocês colocarem nos... A gente coloca uma legendinha aqui. Isso, mas ela traz... Eu me foquei muito mais no conteúdo do que no título do livro, né? Mas ela traz anos e anos de pesquisa mostrando por que a mulher ainda se coloca e está num papel de vitimização e num papel secundário nas empresas, né? E aí a gente tem, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, que faz uma pesquisa, um relatório de equidade há anos, e a gente pode analisar a evolução. Esse relatório é maravilhoso de ler, né? E está lá no Fórum Econômico Mundial, no site do Fórum Econômico Mundial, né? E tem dados alarmantes, né, gente? Porque ali a gente entende que algumas sociedades estão muito evoluídas em relação a esse tema, e algumas sociedades têm muito trabalho para fazer. Muito trabalho para fazer, né? Só para vocês terem uma ideia, para eu falar rapidinho sobre dados, né? Em cada 4 mulheres já sofreu algum tipo de violência no mundo só pelo fato de ser mulher. Só pelo fato de ser mulher, não fez nada. Tá. Nasceu mulher e sofreu violência. É muito triste. É muito triste. Né? Mulheres sofrendo violência durante a gravidez. Né? Mulheres morrendo, 45 mil mulheres por ano morrem por questões de honra. Eu casei com uma mulher e descobri que ela não era virgem. E a mulher morre por conta disso. Né? E só por isso, né? Imagina as outras situações as outras situações que a gente tem. Continua sendo medieval, né? Continua sendo medieval, né? E é tão inconsciente isso, né? As pessoas não param para pensar por que elas estão fazendo isso, né? Porque eu tenho certeza que se parassem, a gente teria outro. Só o fato de parar e pensar e questionar por que estão fazendo isso, a gente já teria alguma mudança nesses números. E Cecília, você sabe que até tem uma série que eu não sei se existe mais no Netflix, Mad Men, que era sobre o marketing americano, né? As empresas de marketing americano. Tem umas 10 temporadas, né? E é da década de 50, se eu não me engano, e é um choque assistir, porque você percebe claramente qual era o papel da mulher na sociedade na década de 50. Sim. Não são nem 100 anos. Sim. Né? E é uma diferença absurda ainda que se vê, né? Por outro lado, a gente tem esse relatório da... Eu adoro Mad Men, e assim, não dá para não ficar chocada assistindo essa série. Mas eu tenho uma outra série muito legal, que é Vikings. Sim. Né?
Por que eu gosto dessa série? A mulher empoderada, né? A mulher empoderada. E aí, quando a gente vai ver o relatório do Fórum Econômico Mundial, os países nórdicos estão na frente nessa questão de equidade. Olha só. Né? E aí a gente tem que estudar a história para entender. Questões históricas, então, estão envolvidas nisso. Escassez de recursos, recursos são pessoas, todo mundo indo para a guerra, não tem recurso, quem vai? Todo mundo, independente se é homem ou mulher. Né? Não por coincidência, né? A equidade em países nórdicos tem índices, os países nórdicos estão nos primeiros lugares no relatório do Fórum Econômico Mundial. Olha que curioso. E aí, gente, a importância de falar de políticas públicas para alavancar essas conversas, né? Por que eu gosto de contar que eu fui visitar minha irmã na Suécia, né? Porque quando eu estava lá, eu vi muitos homens levando carrinhos de bebê, empurrando carrinhos de bebê, né? E aí eu falei para minha irmã, né? Por que tem tanto homem? A gente sai aqui em São Paulo, né? Só mulher carregando, né? Aí ela contou que alguns anos atrás, eles lançaram as políticas de licença parental, né? Então, 6 meses para homens e mulheres, e aí esse casal, e aí a gente está falando de casais heteroafetivos, né? Aí vocês decidem quem vai sair primeiro e quem vai sair depois, e quanto tempo cada um sai. Adivinha quem saía mais tempo? Mulheres. Né? Aí o governo falou, não, peraí, vamos organizar isso melhor, que ainda não está no ponto que a gente queria. Né? E aí a licença parental, 3 meses para homens, 3 meses para as mulheres. Né? E é obrigatório 3 meses para homens, 3 meses para mulheres. Né? Depois teve evolução dessa legislação e está ainda mais aberta, mas a questão é o poder público trazendo soluções para mexer na sociedade. Não, e Cecília, eu estudei recentemente, estudando neuro, que eu sou apaixonado, até então sabia-se que ocitocina, um hormônio que é totalmente ligado à colaboração, era muito identificado nas mulheres, principalmente no momento pós-parto. E aí havia-se uma conexão, um pressuposto que tinha a ver com o momento de amamentação e assim por diante, mas não era necessariamente a amamentação. Não era fisiológico. Mas era o cuidar do bebê. Uhum. E aí eles fizeram o estudo exatamente nesses países nórdicos, né, onde já tem essas políticas públicas, analisando os homens. Eles voltaram para o ambiente de trabalho mais colaborativos, menos competitivos. O índice de testosterona nesses homens baixou e o de ocitocina aumentou. Ou seja, nós estamos falando de resultados para a sociedade. Numa sociedade que você precisa da diversidade para haver colaboração, para haver criatividade, para haver produtividade, nós estamos falando de desempenho. Uhum. Né? Então é extremamente relevante. Não é só uma bandeira por uma bandeira. E é por isso que muito eu fiz questão de trazer a Cecília aqui para fazer essas provocações que fez conosco aqui. E você tocou num ponto importante, né? A gente precisa reconhecer que tem diferenças, inclusive fisiológicas, entre homens e mulheres. Tem, ponto. Né? A questão é como é que a gente traz essa conversa num nível mais profundo para entender quais são essas diferenças e como a gente lida com isso. Né? Não é só todo mundo é igual, todo mundo tem que ter as mesmas oportunidades. É primeiro reconhecer que a gente tem diferença sim, qual que é o ponto de partida de cada uma dessas pessoas e como a gente lida com isso na empresa. Muito legal. Muito legal. Muito bem, Cecília. Por Rafa não me dar uma bronca aqui, só estamos nos nossos encerramentos. O nosso mote aqui, que tem a ver com o nosso propósito, é formar gente para que essas pessoas tenham drive para querer mudar os seus negócios, suas sociedades, famílias, comunidades onde estejam inseridos. Que é o Gente para Negócios. O que significa Gente para Negócios, na sua opinião? Eu adoro esse mote, e eu costumo falar que vamos sair desse discurso de a empresa aquilo, a empresa aquele outro, né? A empresa não é uma instituição que está lá no Olimpo com poder de decisão único e que impacta todo mundo, né? A empresa somos nós. Né? E quando a gente fala de gente e conecta isso com negócios, o que nós estamos fazendo individualmente, coletivamente, para mudar as cabeças das corporações e das pessoas que fazem parte das corporações, né?
e que a gente traga impacto disso na própria sociedade. Né? Então, eu reforço a questão de primeiro olhar para si, depois olhar para o coletivo. Né? E se questionar se o que a gente está fazendo está garantindo que a gente vai mudar o nosso cenário. Muito legal. Eu sou extremamente grato. Eu aprendi demais com esse podcast. Eu também. Que bom. Fiz várias anotações aqui que vou levar para as minhas atitudes no dia a dia. Obrigado, Cecília. Obrigado pela sua presença. Bom, só para a gente fazer o encerramento, nossas redes sociais, mhconsult.com.br é o site, tem no LinkedIn, Instagram e também no Facebook, só digitar MH Consult que você nos acha lá, né, nos acha nessas redes. E eu queria aproveitar o espaço para que você deixasse seu contato também, para que as pessoas te acessem, né, nas redes sociais, no LinkedIn, enfim. Muito bom. Bom, eu não tenho como fechar sem agradecer o convite. A conversa foi uma delícia. Eu espero poder ter trazido um pouco do que eu tive o privilégio, eu gosto de novo dessa palavra, eu tive o privilégio de estar em lugares e conversar com pessoas muito especiais, e eu acho que é mais do que justo poder devolver isso de alguma forma para a sociedade, por isso que eu tenho feito colocando tanta energia nessas conversas, né? Ainda tenho muita coisa para aprender, né? Mas o pouquinho que eu aprendi, eu gosto de devolver em várias possibilidades, né? Então, minha rede social no LinkedIn é Cecília Pinaf, meu Instagram é Ceci Pinaf. 2 Fs, né? 2 Fs I. Meu e-mail é cecilia@ceciliapinaf.com.br. Eu só não vou dar o WhatsApp aqui, porque eu estou em um monte de grupo, mas se alguém quiser conversar comigo, é só mencionar nas redes sociais que a gente continua a conversa no mundo virtual. Maravilha. Bom, muito obrigado pela sua presença e lembrando, né, que esse é uma temporada especial dos 30 anos da MH Consult. Continue nos acompanhando e a gente se vê, né, Rogério? No próximo episódio. Se Deus quiser.